Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1215. A Loteca já era final 5, já estava acumulada. E como eu acho que todos já sabem, né, a Loteca 1214 acumulou. Se você não viu ainda as informações, dá uma olhada nos vídeos anteriores. E agora, né, essa Loteca 1215 está pagando 3,5 milhões de reais, um excelente prêmio para acertar esses 14 jogos do final de semana. E nesse vídeo aqui trago informações sobre os confrontos para a gente ter mais chances de chegar nesses 14 acertos, né? Temos jogos aí entre seleções, Brasileirão Série C, Brasileirão Série B e um jogo aqui do Brasileirão Série A. Então, sem enrolação, vamos para as primeiras análises aí da Loteca 1215, começando pelo jogo em Ponte Preta e Guarani. O que eu trago aqui de informação desse confronto, que a Ponte Preta, o seu último jogo em casa, empatou com o Náutico em 1-1, fora de casa venceu o Náutico por 1-0 e em casa venceu o Brusque por 1-0. Já o Guarani empatou em casa com o Náutico em 1-1, fora de casa perdeu para o Brusque 3-2 e em casa venceu o Brusque por 1-0. Classificação da segunda fase está desse jeito. A Ponte Preta, ela é a primeira do grupo, tem 10 pontos em 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Ali nos últimos jogos não estava falando, mas o último jogo da Ponte Preta, ela perdeu para o Brusque por 2-1. Já o Guarani, ele é o segundo do grupo com 7 pontos em 5 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O próximo jogo da Ponte Preta não tem previsão, né? Porque como se trata de uma fase de classificação, a mesma coisa para o Guarani. E os últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para a Ponte Preta, 6 empates e 4 vitórias para o Guarani. O último confronto foi na casa do Guarani, agora no mês 9 de 2025, a Ponte Preta venceu por 1-0 e antes disso, um mês antes, na casa da Ponte, o jogo foi 1-1. Que jogo difícil esse aqui, hein? Já avisando logo, é um jogo para triplo, mas aqui nesse meu palpite eu tô indo para duplo. O que eu tô levando em consideração? Ponte Preta está na primeira posição do grupo, vai estar jogando em casa e aqui no confronto direto ela tem uma leve vantagem, né? Tem uma vitória a mais nesse confronto que é muito equilibrado. Por esse motivo, eu tô indo de Ponte Preta e empate, mas se você tiver condições, eu colocaria um triplo. Jogo 2, Palmeiras e Juventude. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo do Palmeiras virou, né, em cima do São Paulo por 3-2 no Morumbi. Em casa venceu o Vasco por 3-0 e fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0. Já o Juventude em casa perdeu para o Fortaleza por 2-1, fora de casa empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 e em casa outro empate com o Internacional em 1-1. Classificação do Brasileirão, Palmeiras é o líder com 55 pontos. Em 25 jogos tem 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Juventude, ele é o 19º colocado, tem 23 pontos em 26 jogos com 6 vitórias, 5 empates, 15 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras será pelo Brasileirão Série A contra o Bragantino e o Juventude vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Palmeiras, 1 empate e nenhuma vitória para o Juventude. O último confronto foi no mês 10 de 2024, na casa do Juventude, o Palmeiras venceu por 5-3. Antes disso, em junho do ano passado, o Palmeiras em casa venceu por 3-1. É um palpite que não tem muito o que dizer. Palmeiras, líder do campeonato, jogando muita bola, vai enfrentar o penúltimo colocado do campeonato. A gente sabe como é futebol, mas aqui não tem como, né? Tem que ir seco no Palmeiras, deixar os duplos e triplos aí para partidas que é mais complicadas. Jogo 3, Estônia e Itália. Último jogo aí da Estônia, em casa um amistoso empatou em 0-0 com a Andorra, fora de casa perdeu para a Itália por 5-0 e em casa perdeu para a Noruega por 1-0. Já a Itália, pelas eliminatórias fora de casa venceu Israel por 5-4, em casa venceu a Estônia por 5-0 e em casa venceu a Moldávia por 2-0. Classificação das eliminatórias,
Itália é a segunda do grupo com 4 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Já a Estônia, ela é a quarta do grupo com 5 jogos, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí da Estônia será no dia 14 do 10, em casa contra a Moldávia, eliminatórias, e a Itália terá Israel em casa também. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para a Estônia, nenhum empate e 2 vitórias para a Itália. O último confronto foi agora no mês 9 de 2025, a Itália em casa venceu por 5-0 e depois só um amistoso em 2020 a Itália também venceu por 4-0. Bom, não tem nem o que dizer da Itália, né? Uma seleção muito forte. A única vantagem que eu vejo da Estônia, olhando todas essas informações aqui, é estar jogando em casa. E aqui nesse palpite também tô indo seco na Itália. A gente viu que o último jogo foi 5-0, não é possível, né, que a Itália não vai conseguir fazer pelo menos um golzinho aí na Estônia, né? A gente sabe como é futebol, mas vou de Itália seco. Jogo 4, Bulgária e Turquia. O último jogo da Bulgária fora de casa perdeu para a Geórgia por 3-0, em casa perdeu para a Espanha por 3-0 e fora de casa um amistoso perdeu para a Grécia por 4-0. Já a Turquia em casa perdeu para a Espanha por 6-0, fora de casa venceu a Geórgia por 3-2 e um amistoso internacional contra o México perdeu por 1-0. Classificação aí das eliminatórias, a Turquia ele é a terceira do grupo com 2 jogos, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Já a Bulgária é a quarta do grupo com 2 jogos, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo da Bulgária é contra a Espanha fora de casa e a Turquia vai jogar em casa contra a Geórgia. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória da Bulgária, nenhum empate e 2 vitórias da Turquia. O último confronto somente em 2015, vitória da Turquia por 4-0, um amistoso. Antes disso, só em 2012, outro amistoso, outra vitória da Turquia por 2-0 fora de casa. É um palpite bem difícil, né? Porque nas eliminatórias são poucos jogos, mas a Turquia, mesmo ela tomando essa goleada aí da Espanha, apresenta um melhor futebol. E no confronto direto, né, entre essas duas equipes, não há vitória, né, da Bulgária. Não dá muito para se basear por isso. É um palpite bem difícil porque a Bulgária vai estar jogando em casa. E para esse palpite aqui, estou usando um dos meus duplos. Eu estou indo de empate e Turquia. Jogo 5, Espanha e Geórgia. Último jogo da Espanha, né? 6-0 em cima da Turquia fora de casa. Outro jogo fora de casa venceu a Bulgária por 3-0 e pela Liga das Nações, fora de casa empatou com Portugal em 2-2. Já a Geórgia, em casa venceu a Bulgária por 3-0. Outro jogo em casa perdeu para a Turquia por 3-2 e um amistoso internacional empate com Cabo Verde em 1-1. Classificação das eliminatórias, Espanha é a primeira do grupo com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E a Geórgia é a segunda do grupo com 2 jogos, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo da Espanha é contra a Bulgária em casa e a Geórgia vai jogar fora de casa contra a Turquia. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para a Espanha, nenhum empate e uma vitória para a Geórgia. O último confronto foi no mês 6 de 2024, pela Eurocopa, a Espanha venceu por 4-1. Depois só em 2023 na casa da Espanha também outra vitória por 3-1. Bom, aqui também não tem muito o que dizer. Como eu disse no primeiro vídeo, né, quando eu soltei a grade aqui da Loteca 1215, o Yamal, né, ele tá machucado, não jogou o Barcelona, é o principal jogador da Espanha. Pode ser que ele jogue até lá, mas mesmo assim, contra a Geórgia eu acho que não fará falta pela qualidade, né, dos jogadores da Espanha. Se fosse contra Portugal, Inglaterra, Alemanha, seria uma ausência bem sentida, né? Mas contra a Geórgia, eu acho que a seleção da Espanha dará conta, ainda mais jogando em casa. E nesse palpite aqui, né, olhando os confrontos, tô indo seco na Espanha. Jogo 6, Sérvia e Albânia. O que eu trago aqui de informação? Que o último jogo da Sérvia em casa perdeu para a Inglaterra por 5-0, fora de casa venceu a Letônia por 1-0 e em casa venceu a Andorra por 3-0. Já a Albânia, treinada aí pelo Silvinho, né, em casa venceu a Letônia por 1-0, fora de casa venceu Gibraltar por 1-0, um amistoso internacional, e pelas eliminatórias fora de casa empatou com a Letônia em 1-1. Classificação das eliminatórias:
A Albânia é a segunda colocada do grupo com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Sérvia, ela é a terceira colocada do grupo com 4 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí da Sérvia será fora de casa contra Andorra e a Albânia vai jogar em casa contra a Jordânia, vai ser um amistoso. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para a Sérvia, 2 empates e não há vitórias da Albânia. O último confronto foi agora em junho de 2025 pelas eliminatórias empate em 0-0 na casa da Albânia, depois só em 2015, pelas eliminatórias da Eurocopa, a Sérvia venceu a Albânia na casa dela por 2-0. Aqui estou considerando um palpite já mais difícil, né? A gente pode ver que são seleções equilibradas do mesmo nível. Eu vi um jogo da Albânia, é um time que tem um toque envolvente, mas vai estar jogando fora de casa. Sérvia geralmente aí com jogadores fisicamente fortes, né? Muito forte defensivamente. E aqui, olhando esses números, né? Vendo que a Albânia não tem vitórias contra a Sérvia e ainda tá jogando fora de casa, tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de Sérvia e empate entre eles. Jogo 7, Portugal e Irlanda. O último jogo de Portugal fora de casa venceu a Hungria por 3-2. Outro jogo fora de casa venceu a Armênia por 5-0 e pela Liga das Nações empate com a Espanha em 2-2. Já a Irlanda fora de casa perdeu para a Armênia por 2-1. Em casa empate contra a Hungria em 2-2 e fora de casa empate contra Luxemburgo, um amistoso em 0-0. Classificação do grupo: Portugal é a líder com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já a Irlanda, ela é a quarta colocada do grupo com 2 jogos, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí de Portugal será contra a Hungria em casa e a Irlanda vai jogar em casa também contra a Armênia. Últimos confrontos entre eles, vantagem para Portugal, 3 vitórias, 1 empate entre eles e nenhuma vitória para a Irlanda. O último confronto foi só em junho de 2024, um amistoso em casa para Portugal. Portugal venceu por 3-0. Antes disso, só em 2021, empate na casa da Irlanda em 0-0 pelas eliminatórias. Bom, Portugal tá com uma seleção excelente jogando em casa. Cristiano Ronaldo aí muito motivado, né, para chegar nesses 1000 gols. Tô acreditando que vai ser um jogo muito difícil para a Irlanda e olhando, né, o desempenho ali de Portugal nas eliminatórias, né, e ainda mais jogando em casa, tô indo seco em Portugal. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui só para garantir. Jogo 8, Novo Horizontino e Operário. Último jogo aí do Novo Horizontino, empate em casa com o Vila Nova em 1-1. Fora de casa venceu o Paysandu por 1-0 e em casa venceu o Atlético por 1-0. Já o Operário, fora de casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Mas antes desse jogo, no final de semana, o Operário perdeu, né, para o Remo em casa por 1-0 nos últimos segundos aí da partida. Eu tô deixando uma tabela de classificação do Brasileirão Série B e Série A. Se você quiser se manter informado, né, dos últimos jogos, quem são os artilheiros e os próximos jogos e aonde assistir, dá uma olhada nesses vídeos, ajuda demais. Aí, continuando aqui, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o Operário jogou em casa e venceu o Amazonas por 2-1 e antes, fora de casa, empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1. Classificação do Brasileirão: Novo Horizontino é o sexto colocado com 47 pontos. Em 30 jogos tem 12 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Já o Operário, ele é o 12º colocado com 39 pontos. Tem 30 jogos com 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino será fora de casa contra o Amazonas e o Operário, ele vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre essas duas equipes: 2 vitórias para o Novo Horizontino, 1 empate e 2 vitórias para o Operário. O último confronto foi agora em junho de 2025, o Operário em casa venceu por 2-0 e antes disso, em novembro de 2024, na casa do Novo Horizontino, o Operário também venceu por 1-0, hein? Ali, nos últimos jogos, não tá falando mais o Novo Horizontino, ele tá vindo de uma derrota, né, para Chapecoense. Precisa muito agora pontuar, né, porque é um dos times que estão brigando por vagas aí no Brasileirão Série A. Vai estar jogando em casa contra um time que é difícil fazer gol, mas pelos números e pelo que vem apresentando o Novo Horizontino, e ainda mais jogando em casa, eu tô indo seco no Novo Horizontino. É um palpite arriscado. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles.
Jogo 9, Holanda e Finlândia. Último jogo aí da Holanda, fora de casa venceu a Lituânia por 3-2. Eu lembro desse jogo, se eu não me engano, estava na loteca 12-10. E olha que a Holanda sofreu para vencer a Lituânia, hein? Antes disso, empatou com a Polônia em 1-1 e em casa venceu Malta por 8-0. Já a Finlândia perdeu para a Polônia por 3-1 fora de casa. Um amistoso contra a Noruega perdeu fora de casa por 1-0 e em casa venceu a Polônia por 2-1. Classificação do grupo, a Holanda ela é a primeira colocada com 4 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já a Finlândia ela é a terceira do grupo com 5 jogos, tem 7 pontos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O próximo jogo aí da Holanda será só em novembro contra a Polônia fora de casa e a Finlândia também só vai jogar em novembro em casa contra a Malta. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Holanda, não há empates e nem vitórias para a Finlândia. O último confronto foi em junho de 2025 e a Holanda jogando fora de casa venceu a Finlândia por 2-0. Bom, apesar da Holanda ter sofrido contra a Lituânia, se eu não me engano, eu acho que eles fizeram 2-0 e a Lituânia acabou empatando essa partida, mas no final, né, acabou vencendo por 3-2. Aqui, jogando em casa contra uma seleção que já venceu, né, na fora de casa, que é a Finlândia, também tô acreditando mais no time da casa, tô indo seco na Holanda, mas tomar cuidado que a gente pode ver ali que a Finlândia nos seus últimos jogos venceu a Polônia em casa por 2-1, então pode ser uma seleção que dê trabalho para a Holanda. Jogo 10, Criciúma e América. O último jogo aí do Criciúma foi pela Copa Santa Catarina, fora de casa contra o Camboriú, 3-3. No Campeonato Brasileiro Série B, fora de casa empatou com o Vila Nova em 1-1 e voltando aqui para a Copa Santa Catarina em casa empatou com o Tubarão em 0-0. Já o América venceu a Ferroviária por 3-1 fora de casa venceu o Volta Redonda por 2-1 e fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Classificação do Brasileirão, Criciúma é o terceiro colocado com 50 pontos. Em 30 jogos tem 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O América, né, vem subindo aí no Brasileirão, é o 14º colocado com 36 pontos em 30 jogos, tem 10 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será em casa contra o Caravaggio, Copa Santa Catarina, e o América vai jogar em casa contra o CRB pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Criciúma, 5 empates e 4 vitórias para o América. O último confronto foi em junho de 2025 na casa do América, empate em 1-1. Antes disso, só em 2021 pela Copa do Brasil, outro empate em 2-2 na casa do Criciúma. O América vem muito bem no Campeonato Brasileiro, melhorou bastante depois que saiu da zona de rebaixamento. O Criciúma, como a gente pode ver, é um dos times que estão lá na ponta do campeonato, tá brigando pelo título e também por vagas aí no Brasileirão Série A e jogando em casa, mesmo o América indo bem no campeonato. No confronto direto aqui, o Criciúma não vai bem, né, contra o América, mas para essa partida aqui, eu tô acreditando na vitória do Criciúma. Eu tô indo de Criciúma seco. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria o empate, porque no confronto direto aqui é o que mais acontece. Jogo 11, Cuiabá e Curitiba. Último jogo aí do Cuiabá, empate com o Paysandu fora de casa em 1-1. Em casa venceu o Atlético por 2-1 e fora de casa empatou com o Vila Nova em 2-2. Já o Curitiba em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0, fora de casa venceu o Avaí por 2-0 e em casa perdeu para o Criciúma por 2-0. Classificação do Brasileirão, Curitiba é o líder com 53 pontos em 30 jogos, tem 15 vitórias, 8 empates e apenas 7 derrotas. Cuiabá, né, não tá tão longe, tá na 7ª posição com 46 pontos em 30 jogos, tem 12 vitórias, 10 empates e 8 vitórias. Próximo jogo aí do Cuiabá será fora de casa contra o Botafogo de São Paulo e o Curitiba vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense em clássico regional. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cuiabá, 2 empates e 3 vitórias para o Curitiba. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do Curitiba. Curitiba venceu por 2-0. Antes disso, só em 2023 na casa do Curitiba, o Cuiabá venceu por 3-0 pelo Brasileirão Série A. Partida difícil, a gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos o Cuiabá não perdeu. É um time que pode surpreender o Cuiabá, que é o líder do Campeonato Brasileiro. No confronto direto, a gente vê que o Curitiba tem mais vantagem, né? Só que o Cuiabá vai jogar em casa. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cuiabá e Curitiba.
Jogo 12, Romênia e Áustria. Último jogo aí da Romênia, fora de casa empatou com Chipre em 2-2, um amistoso com o Canadá em casa 3-0 para o Canadá e pelas eliminatórias em casa venceu o Chipre por 2-0. Já a Áustria, fora de casa venceu a Bósnia por 2-1, em casa venceu o Chipre por 1-0 e fora de casa venceu o San Marino por 4-0. Classificação das eliminatórias, a Áustria ela é a segunda colocada com 4 jogos, tem 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já a Romênia ela é a terceira colocada com 5 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo é da Romênia, será contra a Bósnia, fora de casa, em novembro, e a Áustria também em novembro, vai jogar fora de casa contra o Chipre. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Romênia, 1 empate e 2 vitórias para a Áustria. O último confronto foi em junho de 2025, na casa da Áustria, a Áustria venceu por 2-1. Antes disso, só em 2020, Liga das Nações, na casa da Romênia, a Áustria venceu por 1-0. A gente pode ver ali que a Áustria vem muito bem nessas eliminatórias. No confronto direto, a Áustria também leva vantagem nos últimos 2 jogos. É um palpite difícil, né? Porque a Romênia vai estar jogando em casa, mas aqui também estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de empate e Áustria. Aqui eu estou levando muito em consideração o desempenho ali da Áustria, né, nos seus últimos 4 jogos. Jogo 13, Dinamarca e Grécia. O que eu trago aqui de informação é que a Dinamarca fora de casa venceu a Grécia 3-0. Antes disso, em casa empatou com a Escócia em 0-0 e um amistoso contra a Lituânia venceu por 5-0. Já a Grécia em casa perdeu, né, para a Dinamarca por 3-0. Em casa venceu o Belarus por 5-1 e em casa venceu a Bulgária, um amistoso, por 4-0. Classificação das eliminatórias, a Dinamarca ela é a líder com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. A Grécia ela é a terceira do grupo também com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo aí da Dinamarca será contra Belarus em casa em novembro e a Grécia vai jogar em casa também em novembro contra a Escócia. Últimos confrontos entre eles, a Dinamarca tem 1 vitória, 1 empate e a Grécia não tem nenhuma vitória. O último confronto foi agora no mês 9 de 2025. A Grécia jogando em casa perdeu para a Dinamarca por 3-0. Bom, palpite difícil. A Grécia eu sei que ela é bem forte defensivamente, mas o último jogo aí contra a Dinamarca em casa perdeu por 3-0 e agora a Dinamarca jogando em casa. Como eu não tenho mais duplos, eu tô indo seco na vitória aí da Dinamarca. Se você for colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles só para garantir. E jogo 14, Lituânia e Polônia. Último jogo aí da Lituânia, quase que deu, né, contra a Holanda. Jogando em casa perdeu por 3-2. Em casa empatou com Malta em 1-1 e fora de casa um amistoso perdeu por 5-0 para a Dinamarca. Já a Polônia em casa venceu a Finlândia por 3-1. Fora de casa empatou com a Holanda em 1-1 e outro jogo fora de casa perdeu para a Finlândia por 2-1. Classificação das eliminatórias, a Polônia ela é a segunda do grupo com 5 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Lituânia ela é a quarta do grupo com 5 jogos, tem 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo da Lituânia será em casa contra Israel em novembro e a Polônia vai jogar em casa também em novembro contra a Holanda. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para a Lituânia, 1 empate e 3 vitórias para a Polônia. O último jogo foi em março agora de 2025, a Polônia em casa venceu por 1-0. Antes disso, só em 2018, um amistoso na casa da Polônia, a Polônia venceu por 4-0. Esse palpite eu considero bem difícil, eu não tenho mais duplos. A Lituânia tá jogando em casa, pelos números a gente vê que a Polônia é melhor, mas hoje a Polônia não é aquela seleção tão confiável. No histórico ali dos últimos jogos da Lituânia, a gente pode ver que não há vitórias, mas há muitos empates. E no confronto direto aqui também entre eles, né, a Polônia leva vantagem. Só que a Lituânia tá jogando em casa e nesse palpite aqui eu tô indo seco no empate. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate e Polônia. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui foi o primeiro vídeo com 5 duplos. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a conhecer melhor esses confrontos. Vou preparar outro
outros vídeos aí com muitas informações para ir ajudando a gente durante a semana. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Cada vez que você faz isso, ajuda demais aqui o trabalho. Deixa aí nos comentários se você tiver novas informações. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade. E é isso. 3,5 milhões de reais nessa loteca 1215. Vamos para cima desse prêmio. Desejo muita sorte para todo mundo e espero você aí no próximo vídeo. Fui!